Muito boa tarde, meus amados irmãos, boa tarde a todos. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, nessa quarta-feira, dia 24 de junho de 2020. Estamos aí mais uma vez para juntos termos esse momento de comunhão, de oração, momento também para meditarmos um pouco na palavra de Deus. E desejamos de todo o nosso coração que todos os irmãos estejam bem, com saúde, desfrutando da alegria de estar em família, de estar, sobretudo, servindo ao Senhor Jesus. Boa tarde a todos os irmãos. Boa tarde, Renata. Renata, lá de Jaicós, é isso mesmo? Deus te abençoe, Renata. Tive o prazer de conhecer a Renata ainda, garotinha. Está aí uma moça já, Deus te abençoe. Abençoe também a irmã Raimunda, Gabriel, irmã Rossana. Boa tarde a todos os irmãos que estão acompanhando, irmã Maria Emília. Boa tarde, Renan, irmã Fátima, Gabriel, Cícera. Deus abençoe a todos os irmãos. Boa tarde. Nós hoje estaremos orando uns pelos outros e também meditando no Salmo de número 109, é o Salmo de hoje, Salmo mais escolhido, mais pedido no dia de ontem pelos irmãos. Hoje vamos meditar com a graça de Deus neste Salmo de número 9, um salmo que tem uma mensagem dura, viu, irmãos? Salmo que tem uma mensagem, de fato, muito séria para as nossas vidas. Então vamos ouvir a mensagem de Deus, certos de que esta palavra ela é necessária para nos dar a vida e nos livrar da morte. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Boa tarde, irmã Neide Coutinho. Boa tarde, Vanessa. Você pode clicar aí no aviãozinho e chamar os seus amigos, chamar as pessoas com quem você gostaria de estar participando da nossa devocional nessa tarde e ampliar assim a nossa rede de amigos, de pessoas que estão unidas nesse momento para orar e para aprender um pouco mais da palavra de Deus. É um tempo que nós queremos que seja um tempo curto, mas um tempo proveitoso, um tempo de edificação, de grande proveito mesmo para as nossas vidas. Boa tarde, irmão Cris. Deus abençoe sua vida. Você disse que vem hoje, não é isso? Irmãos, uma palavrinha breve aqui sobre os agendamentos aos cultos aqui na nossa igreja. Como os irmãos já sabem, nós retomamos os cultos presenciais seguindo o decreto que foi emitido pela Prefeitura Municipal de Picos, e a partir desde o dia 17, quarta-feira passada, nós estamos reunidos nos cultos aqui presenciais. Tivemos o primeiro culto na quarta-feira passada, culto que não foi transmitido, faltou energia aqui no santuário, mas foi uma bênção. E domingo já tivemos culto, já foram transmitidos para aqueles irmãos que não puderam. Como o decreto restringe, limita o número de pessoas que podem estar presentes nas celebrações a 30% da capacidade do templo, então nós temos aqui 50 pessoas que podem vir participar de cada culto. Temos culto hoje, quarta-feira, às 19 horas. O culto começa às 19 e termina às 20 horas, porque o decreto também diz que as programações religiosas devem ter o seu encerramento às 20 horas. Interessante que 9 horas, 10 horas, 11 horas, meia-noite o povo pode estar soltando foguete, mas não pode estar na igreja adorando a Deus. O povo pode estar acendendo fogueira como estava ontem, tocando fogo no mundo, incomodando todo mundo com fumaça, 10, 11, meia-noite, mas não pode estar aqui na igreja. Você vê, tem uma coisa assim, e é porque é padre, o cara que fez o decreto. Mas enfim, o cara pode estar na beira de bar, pode estar com carro de som altas horas, mas a igreja precisa fechar as suas portas às 20 horas. Nós queremos obedecer, por enquanto, às autoridades, até aquele momento que for contra a vontade de Deus, enquanto for possível obedecer às autoridades sem desobedecer a Deus, nós vamos continuar.
mas se em algum momento precisar escolher entre obedecer a Deus e as autoridades, não tenham dúvida nenhuma que a autoridade que manda na igreja é o Senhor Jesus, e só a Ele nós devemos toda a honra e toda a nossa obediência. Irmãos, hoje temos culto, hoje quarta-feira, das 19 às 20. Se você quer participar deste culto, estar aqui conosco, você deve entrar num link que está lá no grupo da igreja. Eu vou colocar depois aí nas minhas redes sociais também, aqui no Instagram, lá no YouTube, lá no Facebook. Para quem quiser participar, vai lá, preenche, é simples. Coloca seu nome e escolhe qual culto você quer participar e envia, e já estará ali participando. Temos culto hoje, quarta-feira, ainda tem vagas. Até agora pela manhã, Paulo Henrique me disse pela irmã Naira que parece que tem umas 30 pessoas agendadas, então tem mais 20 vagas. Se você quer participar, pode vir hoje à noite ainda. Temos culto domingo pela manhã, às 8 horas da manhã, para este culto. Ainda temos vagas também, parece que já tem 35 a 38 pessoas agendadas para o domingo, 8 horas da manhã, então ainda tem umas 15 vagas. Para o domingo, 10 horas da manhã, tem muita vaga. Domingo pela manhã, 10 horas, parece que até agora pela manhã só tinha 10 pessoas inscritas para assistir o segundo culto das 10 horas da manhã no domingo. E para o culto de domingo à noite, esse já está lotado. Graças a Deus, já temos todas as pessoas que querem participar do culto preenchendo todo lugar. Então, se você quer estar conosco hoje à noite e domingo, vai lá, entra no link, faça a sua inscrição para o culto, não paga nada, tá certo? É só para ter o controle, é só para saber quantas pessoas estarão aqui, e para não acontecer de vir todas as pessoas de forma desorganizadas e a pessoa ter que voltar muitas vezes aqui na porta, porque não pode entrar, e se ultrapassar essa quantidade de pessoas, as autoridades podem notificar a igreja. Estão soltando foguete aqui na frente. Alguém que está assistindo a transmissão, será? Viu falando mal dos foguetes ontem de noite, mas tem gente aqui pipocando foguete. Enfim, que Deus seja glorificado através de nossas vidas, e vamos servir ao Senhor. Venha participar conosco aqui dos cultos. E você que não pode vir e estar conosco aqui, você pode assistir o culto pela transmissão que será feita dos cultos hoje e no domingo. Vai ter a transmissão, você pode acompanhar pelo canal da igreja no YouTube, tá certo? Vai lá, se inscreve no canal da igreja, Cib de Picos, e você vai lá e comenta com o povo. Renan está dizendo que é os meninos estourando o traque. Renan, meu filho, você está me ouvindo? Saia fora aí e dê um cascudo nesse menino. Brincadeira, viu? Saia fora aí e diga que não pode não, viu? Tá certo? Faça esse favor, irmão. Sai fora, pega e fala com essas crianças para ir soltar na casa de outra pessoa, lá na frente, tá certo? Lá de quem gosta. Vamos orar? Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Hoje e sempre. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. E vamos orar uns pelos outros. Logo em seguida, vamos meditar na palavra de Deus. Tá bom? Brincadeira, irmãos. Tanto só desabafando um pouco aqui, mas vai lá, Renan, fale comigo com educação, Renan, com amor. Você é crente, viu, Renan? Fale com paciência, para as crianças estão brincando, estão se divertindo. Eu fui criança também, sei como é bom essa época. Fala com amor, tá certo? Fala com só para ir soltar fogo daqui a uma hora para frente, na hora que o povo estiver dormindo, aí eles podem soltar fogo depois do almoço, que é uma hora mais adequada do que a hora do culto aqui da nossa devocional. Vamos orar? Se você tem algum pedido de oração, coloque aí nos comentários o seu pedido e nós estaremos orando por você, orando pela sua família. Desculpe, irmãos, é porque tem coisa que a gente sorri, né? Sem querer. Tá certo. Vamos orar, tá bom? Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, glorificado Senhor e exaltado seja o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada um dos amigos e cada um dos irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão nessa manhã, nessa tarde. Que a tua bênção esteja sobre todos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus possa estar sobre a vida de todos nós.
repreenda todo o mal que possa vir contra nós, contra a nossa família, que o nosso coração esteja protegido e abençoado sempre por Ti. Abençoe a todos e fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Vamos lá, Salmo 109. Salmo de número 109 é o salmo de hoje, e que Deus fale ao nosso coração através de sua palavra, é o desejo do nosso coração. Aonde você estiver, abra a sua Bíblia neste salmo e nós o leremos. São 31 versículos, preste bastante atenção nesta leitura que diz: Ó Deus, do meu louvor, não te cales, pois contra mim se destacaram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu oro, porém, ao Senhor. Pagaram-me o bem com o mal, o amor com o ódio. Suscita contra eles o ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Quando o julgarem, sejam condenados, e tida como pecado a sua oração. Os seus dias sejam poucos, e tome outro o seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos, e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos, e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas de suas cidades. De tudo que tem, lance mão o usuário. Do fruto do seu trabalho, embulhem-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia deles, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça da sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor, viva a iniquidade de seus pais, e não se apague do pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que faça desaparecer da terra a memória deles. Porquanto não se lembrou de usar misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para os entregar à morte. Amou a maldição, ela o apanhe. Não quis a bênção, aparte-se dele. Vestiu-se de maldição como de uma túnica, penetre como água no seu interior, e nos seus ossos como azeite. Seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que se cinge. Tal seja da parte do Senhor o galardão dos seus contrários, dos meus contrários, e dos que falam mal contra a minha alma. Mas tu, Senhor, Deus, age por mim. Por amor do teu nome, livra-me, porque é grande a tua misericórdia, porque estou aflito e necessitado. E dentro de mim sinto ferido o coração. Vou passando como a sombra que declina. Sou atirado para longe como um gafanhoto. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam, e de magreza vai mirrando a minha carne. Tornei-me para eles objeto de opróbrio. Quando me veem, maneiam a cabeça. Socorre-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam vir isso das tuas mãos, que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas tu abençoa. Sejam confundidos os que contra mim se levantam. Alegre-se, porém, o teu servo. Cubram-se de ignomínia os meus adversários, e a sua própria confusão os envolva como túnica. Muitas graças darei ao Senhor com os meus lábios. Louvá-lo-ei no meio da multidão, porque ele se põe à direita do pobre, para o livrar dos que lhe julgam a alma. Que o Senhor nos abençoe, meus amados irmãos, e nos conceda a bênção de compreender a sua palavra e de aplicá-la às nossas vidas. Meus amados irmãos, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira ao meio-dia, orando uns pelos outros e também meditando no livro dos Salmos nesses dias. Já estou até pensando seriamente que quando terminarmos o livro dos Salmos, nós entremos no livro de Provérbios
Fica atento aí, fica esperto, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é a resposta para a alma do ser humano. Deus é aquele que todas as pessoas necessitam mais do que tudo, mais do que o ar que respiram, mais do que o alimento para o corpo, mais que a luz para os seus olhos, assim a nossa alma necessita de Deus, da sua presença e dos seus conselhos para dirigirem as nossas vidas, para nos livrar das tragédias, dos abismos nos quais nós podemos nos lançar por andar nas trevas. Deus nos livra de cairmos em tragédia e mais do que isso, é Ele somente que nos conduz aos verdes pastos, é Ele que nos conduz às águas de descanso, à verdadeira paz, à verdadeira alegria, a um estilo de vida mais nobre, a um estilo de vida mais santo. Quem quer ser sábio, quem quer ser puro, quem quer ser de fato bem-sucedido, deve somente firmar a sua vida sobre esta palavra, que é a palavra de Deus. Eu fico com meu coração entusiasmado todas as vezes que eu posso ler a Bíblia e compartilhá-la com os meus irmãos e amigos, porque não há receita para uma vida mais bem-sucedida do que esta, que está aqui na palavra do Senhor. Quem vive pelas Escrituras vive feliz, vive vitoriosa, vive santa e vive eternamente. Deus é, pois, aquele que deve dirigir as nossas vidas. Portanto, eu digo a todos vocês que estão conosco para ouvir a palavra: não se preocupe, não se atenha tanto ao estilo do pregador, mas ao conteúdo da sua pregação. Independentemente de se a mensagem ela atrai o seu interesse ou se ela desperta algum sentimento no seu coração, que ela seja a palavra de Deus, que você a entenda e que você a pratique, porque quem ouve esta palavra e a pratica, diz a Bíblia, que será bem-sucedido em tudo quanto fizer. E este Salmo 109 é um salmo que instrui, é um salmo que nos ensina a respeito de um tema profundamente sério para as nossas vidas aqui nessa terra. O salmo fala de ingratidão. Este Salmo 109, eu o li algumas vezes, meditei, estudei, mergulhei mesmo neste salmo. 30 versículos, nós não vamos conseguir explicar um a um no nosso tempo, mas nós trouxemos para você um panorama do que este salmo tem a nos ensinar. E o assunto que está aqui em destaque em todas as partes deste salmo é a ingratidão. O salmo é escrito para quem sofreu ingratidão e para quem fez sofrer. Este Salmo 109, preste bastante atenção. Este Salmo 109 é para quem sofreu e para quem fez sofrer a ingratidão. A questão é simples. Para quem fez sofrer? Nós queremos rapidamente falar a estas duas pessoas. Para você que sofreu ingratidão, e também queremos falar para você que já se colocou, já se portou de forma ingrata com alguém. Primeiro, a vítima. Quem sofreu ingratidão? Você já tratou alguém com amor e fez o bem para essa pessoa? Nós temos agora 38 pessoas acompanhando a nossa devocional nesse momento, nesse exato momento. Pergunto a cada um de vocês: alguma vez você tratou alguém com muito amor, com muita boa vontade e fez o bem que você podia fazer àquela pessoa? Ela estava caída,
e você se esforçou para ajudar a levantá-la. Ela estava precisando de um alimento e você se esforçou, dividiu do que tinha para suprir as necessidades. Ela precisava de uma defesa e você se colocou à frente dela para dar uma palavra a seu favor, para ajudá-la, para fortalecê-la. Você já tratou alguém com amor e fez o bem que você podia fazer a alguém. E com tudo isso, depois de fazer o bem, depois de ajudar a pessoa com a melhor de todas as intenções, apesar de ter feito o bem, depois disso acontecer, você encontrou essa pessoa falando mal de você? Você encontrou essa pessoa lhe caluniando? Entenda o que eu estou dizendo. Estou perguntando se você já fez o bem para uma pessoa com a melhor das intenções. E depois que você fez o bem, você encontrou essa pessoa falando mal de você, caluniando a sua vida, mentindo a seu respeito. A pessoa estava na miséria, estava numa situação difícil, estava numa situação de fato trágica, e você foi lá, ajudou, socorreu, fez o que podia, às vezes até o que não podia, se comprometeu, se expôs, se desgastou, e você fez tudo aquilo, e o mínimo que você pensava que a pessoa poderia reconhecer aquilo, mas depois que você fez o bem, você viu a pessoa falando mal de você, fazendo pouco caso daquilo que você deu a ela. Você ainda passou por ruim. Você fez o bem, ajudou, e depois o ruim da história, o mal da história, foi você. Os irmãos estão comentando aí, e como, quem nunca, já, sinal de legal. Pois bem, você que já sofreu ingratidão, o que é que o Salmo 109 tem a nos ensinar, tem a dizer a você? Você que já sofreu ingratidão, o que é que este Salmo 109 tem a dizer a cada um dos irmãos, a cada um dos amigos que já sofreram ingratidão? Rapidamente, este Salmo tem pelo menos 3 instruções sábias, santas e corretíssimas para serem aplicadas às nossas vidas quando alguém que nós ajudarmos for ingrato, ou quem você já ajudou, tá certo? Primeira coisa que o Salmo nos ensina: quando você sofrer ingratidão, primeira coisa, ore. Primeira coisa que você deve fazer ao sentir injustiçado, ao sentir desprestigiado, desvalorizado, ao ajudar alguém e ver essa pessoa agindo como se você tivesse feito o mal e não o bem, quando você se sentir vítima de ingratidão, primeira coisa, não fale mal da pessoa, não se coloque também na mesma posição, na mesma atitude. A Bíblia diz que nós não devemos responder um tolo segundo a tolice dele. O tolo deve receber uma resposta, mas uma resposta dada com a sabedoria de Deus. Se alguém for ingrato com você, primeira coisa que o Salmo nos ensina no versículo de número 4 e 5 é a você orar. Versículo 2 e 3. Ore. Versículo 2 diz o seguinte: cercaram-me. Espera aí, deixa eu só me situar aqui. Versículo 4. Em paga do meu amor me hostilizam. Eu, porém, este salmo foi escrito por Davi. E ele diz: eu, porém, oro. Quando alguém lhe for ingrato, não se desespere, não se desanime, não mude a sua conduta correta para com outras pessoas, não trate os outros de forma desumana, sem amor, porque em algum momento você não recebeu o devido reconhecimento. Se você sofrer ingratidão, ore. Ore, coloque diante do Senhor. Irmãos, nós estamos convidando vocês todos os dias, ao meio-dia,
para, entre outras coisas, orarem, porque a oração, ela é o melhor remédio para todos os problemas que nós temos para enfrentar nesta terra. Nos momentos bons da nossa vida, orar é uma maravilha, e nos momentos difíceis da nossa vida, orar é a solução. É aquilo que vai nos trazer paz ao coração que muitas vezes está angustiado, atribulado, porque se você realmente sentiu ingratidão de alguém, você lembra do sentimento que não é agradável, aquele sentimento de revolta, de indignação, de ira, que às vezes toma conta do nosso coração, um mal-estar que muitas vezes rouba a paz, rouba a alegria. Não se desgaste com isso. Se você sofrer ingratidão, aprenda com o homem de Deus, com as Escrituras Sagradas, a acalmar seu coração e a orar, entregando aquela causa ao Senhor nosso Deus. Na verdade, a ingratidão, ela é uma bênção para quem sofre a ingratidão. Ela é uma maldição, daqui a pouco vamos ver, para quem a produz. Para quem é ingrato, mas se você fez o bem e a pessoa não reconheceu, pelo contrário, voltou, foi o mal, você fez o bem e o bem que você fez a ela lhe pagou com o mal, como aconteceu aqui com Davi. Fique tranquilo, ore, porque todo o bem que nós fazemos primeiramente a Deus, bem como todo o mal. Primeira instrução do Salmo, quando você sofrer ingratidão, ore. Em segundo lugar, ouça a voz de Deus. O versículo de número 1, quero convidar você para observar o que diz nele, Salmo 109, versículo 1. Ó Deus do meu louvor, não te cales. O salmista está profundamente abatido, entristecido, revoltado com as palavras que ele ouve dos ingratos, pessoas que falam mal dele, que o caluniam, que inventam mentiras com o seu nome, que pagam o bem que ele fez com mal, pessoas que de uma forma maldosa e ingrata, terrível mesmo, se levantam para lançar sobre Davi todo tipo de palavra de maldição, de escárnio, de desonra, e no meio de tantas palavras que podem abater o seu coração, lhe destruir, lhe entristecer, Davi fecha os ouvidos para as palavras malignas dos homens e abre o seu coração e os seus ouvidos espirituais para ouvir a voz daquele que sustenta as nossas vidas, a voz daquele que alimenta a nossa alma. As palavras que de fato produzem vida são aquelas que procedem da boca do Senhor. O mal de muitas pessoas é escutar muito o que o mundo diz e não dar ouvidos àquilo que a palavra do Senhor tem a lhe dizer. Pare de se preocupar tanto com os boatos, com as fofocas, com o que o mundo diz a seu respeito e desperte o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Hoje os meios de comunicação estão grandemente desenvolvidos e isso tem sido uma bênção, de certa forma, para amplificar a transmissão da mensagem de Deus a todas aquelas pessoas que querem ouvir. Ouvir a voz de Deus é alimento para a alma. A palavra de Deus nos revigora, a palavra de Deus nos fortalece, ela é antídoto contra o veneno das cobras que falam mal, querendo envenenar a sua vida. Davi, no meio de tanta ingratidão, ele por um momento deixa de dar importância ao que as pessoas dizem contra ele e se importa agora e se volta com toda a sua atenção para a voz de Deus. E ele pede a Deus: Senhor, não fique calado no meio de tanto babujado, de tanta falação, de tantas palavras inúteis. Eu quero ouvir a tua voz, que o Senhor se pronuncie, que o Senhor fale ao nosso coração. Meus amados irmãos, em alguns momentos, o que eu e você precisamos é ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer. Por isso, peça sempre para Deus falar com você. Antes de iniciar a nossa devocional hoje, eu estive orando para que Deus falasse comigo.
E depois orei para que Deus falasse também a você através da mensagem de hoje. Não se importe tanto com o que o mundo diz, com o que a mídia diz, porque é interessante que a palavra que vem do mundo, que vem das pessoas, muitas vezes são terrivelmente tóxicas, terrivelmente carregadas de veneno. Você escuta uma manchete, às vezes, que só serve para lhe intimidar, para lhe entristecer, para lhe aterrorizar. Outro dia recebi a ligação de um colega lá de outro estado, pedindo oração porque ele se viu aterrorizado, ele está sofrendo da chamada síndrome do pânico, e tudo isso porque ele deixou que a voz do mundo penetrasse o seu coração. Ele estava simplesmente assistindo um noticiário, vendo um documentário, aonde naquele documentário explicava os sintomas de um ataque cardíaco. E fez questão o documentário de detalhar como se dá o processo de um ataque cardíaco, como pode se iniciar, como identificar o que a pessoa sente. E aquele irmão começou a assistir aquilo, e aquelas palavras foram penetrando de forma tão intensa, tão profunda dentro do seu interior, que ele se viu tomado por uma terrível preocupação de ser o próximo a morrer por um ataque cardíaco. E de repente ele estava dirigindo o seu carro e começou a sentir os sintomas exatamente que ele viu lá naquela reportagem, e ele imediatamente entrou no estado de pânico, já baixou a pressão, e ele teve que, chorando, entregar a direção para outra pessoa, foi às pressas para o hospital, certo de que estava tendo um ataque cardíaco, certo de que morreria naquele momento, tomado de medo. Examinaram, deram um calmante, o senhor não tem nada, foi só uma crise de ansiedade. Tome muito cuidado com as palavras que influenciam a sua vida. Cuidado com as palavras que ficam impregnadas na sua mente e guardadas no coração. Muitas destas coisas você deve esquecer, você deve repreender, você deve retirar de sua vida. Deixe na sua mente, deixe no seu coração somente as palavras de vida, as palavras de encorajamento que vem de Deus, as palavras de verdade que podem lhe tornar mais santo, que podem lhe tornar mais sábio, as palavras que lhe edificam, que lhe formam, que lhe preparam para toda boa obra, que lhe tornam uma pessoa de coragem e não alguém que anda o tempo todo aterrorizado. Meus amados irmãos, quando você estiver diante de uma ingratidão, ao invés de se intoxicar com as palavras do ingrato, se alimente, se cure, se entusiasme, se fortaleça com as palavras de Deus. O salmista, no meio de tanta mentira, calúnia e difamação contra o seu nome, ele sentiu saudade de ouvir aquela voz poderosa que nós podemos ouvir a todo instante quando lemos a Bíblia ou quando ouvimos uma pregação, que é a voz de Deus. O salmista pede: ó Deus do meu louvor, não te cales. Ele está com muita vontade que os ingratos calem a boca, mas ele quer que Deus abra a boca para derramar sobre ele a água da vida, a palavra do Senhor. Ouça a voz de Deus no meio das ingratidões e decepções que você enfrentar. Não escute todo mundo, não. Escute o que Deus tem a dizer à sua vida, a dizer a você, tá bom? E em terceiro lugar, quando você sofrer ingratidão, se console com a recompensa que vem do Senhor. Quando você sofrer alguma ingratidão, se console com a recompensa que vem de Deus. Eu disse lá no começo que a ingratidão é uma bênção para quem a sofre, e aqui eu vou reforçar essa ideia. No versículo de número 28, Davi diz assim: amaldiçoem eles, mas tu, Senhor, abençoa. Davi está dizendo a seguinte coisa, está dizendo a seguinte palavra: os homens a quem eu ajudei, as pessoas a quem eu fiz o bem, me pagaram com mal e estão me amaldiçoando.
não tem problema. Eu quero que o Senhor me abençoe. Porque se Deus me abençoar, abençoado verdadeiramente, eu serei. Louvado seja o Senhor. Se Deus abençoar a sua vida, verdadeiramente abençoado, você será. Por isso, o que deve consolar, incentivar e motivar o nosso coração a fazer o bem, não é os aplausos dos homens, não são os reconhecimentos por parte das pessoas. O que deve nos mover a fazer o bem é a certeza de que esta é a vontade de Deus para conosco. Deus nos salvou para as boas obras, para que nós andássemos nela. Quando nós fazemos o bem, nós estamos fazendo o nosso dever, aquilo que é a vontade do Senhor, e Deus não fica devendo nada a ninguém. Deus é generoso, Deus não deixa de recompensar, Deus não deixa de galardoar aqueles a quem Ele aprova. Quando você faz o bem, faça questão de fazer discretamente, faça questão de não receber aplausos, para que a recompensa seja dada inteiramente das mãos daquele que é o dono de toda a prata, de todo o ouro, o dono da vida, aquele que garante a nossa existência, a nossa felicidade, a nossa vitória. Quando você fizer o bem, não se entristeça porque não veio o reconhecimento das pessoas. Se alegre porque há um Deus que está olhando todas as coisas que nós fazemos, e Ele dará a cada um a justa retribuição. E aqueles que fazem o bem, Ele dá generosamente, muito além daquilo que nós entregamos a alguém. Deus dará a todos nós. Jesus disse: quando você for dar a sua esmola, dê de tal forma que a mão esquerda não saiba o que fez a mão direita. Quando você der esmola, não faça tocar trombeta, diz a Bíblia. Quando você ajudar alguém, não faça uma divulgação, uma propaganda, não filme, não coloque em redes sociais. Se você deu cesta básica para alguém, se você visitou um enfermo, não faça disso uma mídia para você receber elogios das pessoas, para você ser aplaudido. Faça discretamente. Se alguém vê e publicar, você não tem problema também, não está fazendo nada escondido, mas não ter essa preocupação de ser visto, de ser admirado, porque muitas vezes você faz alguma coisa esperando o reconhecimento e fica por isso mesmo, porque Deus vê não somente o que a gente faz, mas Deus também vê com que intenção nós estamos fazendo. E quando eu dou, quando eu ajudo, quando eu faço bem, quando eu amo meu irmão de coração, Deus dá a recompensa. Jesus disse: olha, quando você der esmola, não faça soar a trombeta, para que o teu Pai que vem em secreto te recompense. Quando você for orar, ore em secreto, diz ele. Não está proibindo a oração em público, mas está dizendo que o objetivo principal de quem ora é estar voltado para o Deus a quem ele está buscando, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Deus quer ver em nós uma sinceridade. Quando você fizer o bem, não se entristeça. Na verdade, o simples fato de nós nos entristecermos com ingratidão já mostra vaidade no nosso coração, já mostra uma certa carnalidade. Ora, se eu fiz o bem para agradar a Deus, por que é que eu vou me entristecer? Porque a pessoa não reconheceu, porque a pessoa está falando mal de mim. Deixa ela falar, o pecado é dela. Deus sabe o que aconteceu, Deus sabe a realidade dos fatos, Deus conhece a verdade e Deus abençoará aquele que anda na justiça. Quando você sofrer ingratidão, se alegre, porque a recompensa inteira virá da parte do Senhor. Davi disse: os homens me amaldiçoam, mas tu, ó Deus, abençoa. Ele diz no versículo 30, muitas graças darei ao Senhor, com os meus lábios louvá-lo-ei no meio da multidão. Se você sofrer ingratidão, não se preocupe. Ore, ouça a voz de Deus, pare de ouvir o babujar dos ímpios, ouça a voz de Deus e se console, sabendo que ninguém que faz o bem fica sem recompensa.
Todo mundo que faz o bem, Deus retribui, conforme a sua vontade, conforme a sua generosidade. E mudando aqui agora completamente o tema, mudando agora, virando o lado. Você estava na posição de vítima, não é isso? Você foi a pessoa boazinha, que ajudou, que fez o bem. E eu perguntei aqui quem já sofreu ingratidão. Um bocado de gente colocou aí, eu já sofri ingratidão. Quem não já sofreu? Todo mundo aqui já sofreu ingratidão, não é isso? Todo mundo já fez o bem e não foi reconhecido, ou alguém até lhe pagou com mal o que você fez de bem para alguém. Agora, por mais que a gente sempre queira se ver como vítima, por mais que nós nos consideremos sempre o mocinho da história, ou como diz aqui no Nordeste, por mais que a gente queira ser o caba do bem, pergunto a você e peço que você me responda com toda sinceridade. Diante de Deus que está conosco nessa reunião, eu pergunto a você, você já foi ingrato com alguém? Você já pagou com mal o bem que alguém fez para você? Você já foi ajudado por alguém? E você foi quem saiu falando mal da pessoa? Você já cometeu alguma injustiça? Você que está me ouvindo, você já se tornou, já se portou com muita ingratidão com alguém? Queria eu ver agora também o dedinho para cima, se já aconteceu. Quem não já? Quem já? Você já foi ingrato com alguém? Interessante que muitas vezes nós não temos a dimensão e não nos entristecemos como nós deveríamos com o nosso pecado. Sabe o que acontece com quem é ingrato? Você sabe o que acontece com quem é ingrato? O Salmo 109, ele instrui quem sofreu ingratidão e adverte quem é ingrato. Vou repetir. O Salmo 109, ele instrui como quem sofreu ingratidão deve agir. Mas o Salmo 109, ele adverte, ele repreende quem é ingrato. E quando eu vejo tantas pessoas confessando a sua ingratidão, eu gostaria que o Espírito Santo de Deus colocasse no nosso coração a seriedade e uma profunda tristeza por isso. Porque, irmãos, o que é ser ingrato? O que isso representa? O que está reservado para quem é ingrato? O que é que está reservado? Você que recebe o bem todos os dias, o bem que vem de Deus, através de sua família, através de seus amigos, através de tantas circunstâncias e situações, e muitas vezes você não sabe agradecer, e você não sabe retribuir, e você não sabe valorizar aquilo que de bom está sendo dado a você. Você sabe o que acontece com quem é ingrato? Se você já foi ingrato, se você já tratou alguém com ingratidão, olha o que a Bíblia diz para quem é ingrato. Primeira coisa, a pessoa ingrata, um dia, receberá o mal que ela fez aos outros. O mal que o ingrato fez aos outros, um dia alguém fará a ele. Preste bastante atenção, esta sentença quem está apresentando é o próprio Deus, através do Salmo. A Bíblia, no Salmo 109, é um Salmo de Davi, mas nós lemos na Escritura que nenhuma profecia é de particular interpretação. Se esta palavra não estivesse na Bíblia, certamente ela seria reprovada, certamente ela seria desaconselhada, mas estando na Bíblia, sendo inspirada por Deus, ela é apresentada aqui como uma advertência para quem é ingrato. Se você é ingrato, o Salmo 109 diz que o mal que o ingrato faz a alguém, um dia alguém fará a ele. Olha o versículo 6. Versículo 6. Suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja o acusador. Suscita contra ele um ímpio e à sua direita esteja um acusador. Aquelas pessoas estavam fazendo exatamente isso contra Davi. Impiamente agindo, maldosamente, mentindo, enganando, difamando, acusando, inventando acusações falsas. O salmista vai orar dizendo, coloque do lado deles um ímpio.
Coloque à direita deles alguém também para acusar. Ele está dizendo: o mal que eles estão fazendo a mim, um dia Deus fará com que seja feito a eles. Isso não é vingança, isso é justiça. Porque vingança se fosse da parte do homem, mas justiça por ser vinda da parte de Deus. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque há muita gente que acha que Deus não castiga, que se você fizer o bem, você vai receber coisas boas, mas esquece que se você fizer o mal também será cobrado por você, a você. Jesus diz através dos seus apóstolos que ninguém deve se enganar. Tudo que nós plantarmos, isto também nós haveremos de colher. Quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção, vai colher morte, sem nenhum tipo de dúvida. Quem é ingrato, o mal que você fez a alguém, um dia alguém fará a você. Ser ingrato é uma das piores coisas que o ser humano pode fazer. Ser ingrato é uma das atitudes mais prejudiciais. A ingratidão não tira só as bênçãos momentâneas. Não é só que as pessoas perdem a alegria de ajudá-lo. O ingrato não perde só o apoio das pessoas, ele não perde só a atenção dos seus amigos, ele não perde só a intenção de ajudar, ele não só desmotiva os outros a lhe fazer o bem. O ingrato, ele se aparta do dono da bênção que é Deus. O ingrato, no versículo 7, em segundo lugar, ele está desprezado por Deus. Deus despreza o ingrato. Eu sei que muita gente pode não concordar com essa sentença, com essa afirmação. Gente que acha que Deus é parecido com Papai Noel, aquele ser bonachão, que perdoa que todas as pessoas estejam bem e passa a mão na cabeça de todo mundo, mas não se engane, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia tanto atrai as pessoas para si, escolhendo aqueles que ele quer, mas ele também despreza. Na Bíblia, Deus desprezou alguns homens, como Caim, como Saul, como Esaú. Tome cuidado para que você nunca esteja nesta lista negra de Deus. Pessoas que foram desprezadas pelo Senhor. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, diz que há toda uma multidão de pessoas reprovadas e desprezadas por Deus, pessoas que deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura e se decidiram a fazer tudo aquilo que Deus reprova. Deus os desprezou. Está lá, Romanos capítulo 1, pode ler. Deus os entregou a uma disposição de mente reprovada para que eles possam pecar à vontade, viver as suas vidas como bem queiram, sem a interferência de Deus. Mas quando chegar a hora terrível em que a falta de Deus lhes for sentida, não adiantará clamar, nem chorar, nem implorar. Haverá um dia em que aquelas pessoas verão como é terrível, e a pior de todas as ausências é a ausência de Deus. Você certamente deve valorizar a companhia dos seus pais, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus melhores amigos, mas você não tem noção. Você deve saber certamente que a presença mais indispensável e valiosa que deve estar conosco é a presença do Senhor. Quem é ingrato é desprezado por Deus. Versículo 7, olha o que é que diz, pode olhar. Quando o julgarem, seja condenado e tida como pecado a sua oração. A oração de Davi está dizendo, olha, quando eles estiverem diante do Senhor, que não haja perdão, que não haja desculpa, que não haja misericórdia, que eles sejam condenados. E se eles orarem, que a oração deles seja como um pecado, seja algo terrível, porque assim é a oração da alma hipócrita. Pessoas que vivem no pecado, fazendo mal a tudo e a todos e a si, e ao mesmo tempo querem ser religiosas. Aquela oração de um ímpio afronta a Deus. Deus se aborrece de ver alguém que está no pecado buscando a sua presença como se fosse um santo, como você também se aborrece de alguém que lhe faz o mal, que mente contra você, alguém que é falso contra você, e quando lhe vê,
quer lhe abraçar, quer lhe elogiar. Alguém que na sua frente lhe elogia e pelas suas costas lhe amaldiçoa, e você descobre isso. O que é que você entende sobre essa pessoa? Como você recebe seus elogios? Como você recebe o seu diálogo? Deus é santo, ele não aceita ser zombado e escarnecido por ninguém. Quem é ingrato se torna desprezado por Deus. E para concluir, porque a carga do celular está acabando e o tempo já se avança, quem é ingrato está debaixo de maldição, conforme o Salmo 9. Salmo 109. O Salmo 109 diz, dos versículos 8 a 19, todas as maldições que podem vir contra o ingrato. Leia novamente, só para você, depois que terminar aqui, do versículo 8 até o versículo 19, nós temos todas as maldições, ou algumas delas, que estão para vir contra a vida daqueles que são ingratos. Só para você ter ideia, o versículo 8 diz, os seus dias sejam poucos. Quem é ingrato, morre depressa. Os seus dias sejam poucos. E tome outro o seu encargo. Quem é ingrato perde aquilo que não soube agradecer para outro que vai valorizar mais. Tem muita gente que não dá valor ao que tem, até que perde. Aí depois fica choramingando. O Salmo está dizendo que é assim mesmo. Quem é ingrato morre cedo e aquilo que ele tinha que não soube valorizar vai ser dado para quem dê valor. O versículo 9 diz que a ingratidão amaldiçoa o ingrato e a sua família. Veja que coisa terrível. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Andem errantes os seus filhos e mendiguem, e sejam expulsos das ruínas das suas casas. Veja que maldição, até o versículo 19. O mal que está para vir contra quem é ingrato. Quando nós lemos essa maldição que há sobre a vida do ingrato, o nosso coração deve estar alerta para que a gente não aceite, para que nós não aceitemos na nossa vida nenhuma ingratidão. Você não tem como obrigar as pessoas a serem agradecidas pelo que você fez, mas você tem o dever, para seu próprio bem, de se obrigar, de se policiar, de se vigiar, para ser grato a todas as pessoas que lhe fazem o bem. Ajude, mas saiba agradecer e reconhecer tudo aquilo que fazem por você. Quando nós terminamos aqui a nossa mensagem, o que é que o ingrato tem que fazer? O ingrato está perdido. O ingrato está terrivelmente amaldiçoado. O ingrato um dia vai sofrer. O mal que ele fez vai vir contra ele. O ingrato está desprezado por Deus. O ingrato está debaixo de maldição. Vai morrer cedo. Vai perder aquilo que não soube valorizar. Sua família vai sofrer por conta da sua má fama e má procedimento. Agora, o que é que tem a fazer? Graças a Deus pela sua misericórdia. E se você é ingrato, se você já tratou alguém com ingratidão, terminou aqui a transmissão, corra, em nome de Jesus. Se você lembra que foi ingrato com alguém, corra hoje, agora, e vá pedir perdão a esta pessoa e agradecer de todo o coração a quem lhe ajudou, começando a Deus, começando para com o Senhor. Terminou a transmissão, se ajoelhe e agradeça e peça perdão por tudo aquilo que Deus tem feito a você e você não tem sabido reconhecer, e depois vá agradecer um a um as pessoas que têm lhe abençoado. Comece em casa, agradeça a cada um, porque o ingrato está debaixo de maldição e debaixo de sentença, debaixo de juízo. Não aceite ser ingrato. Não aceite, não permaneça na ingratidão jamais. Se você foi ingrato, corra agora, vá pedir perdão a quem você fez sofrer ingratidão e agradeça a todos que lhe ajudaram, a começar da pessoa de Deus até a pessoa mais distante que lhe fez o mínimo dos bens que você muitas vezes não soube agradecer, que você não soube valorizar. Não seja ingrato. Termino aqui dizendo o seguinte: se você já cometeu alguma ingratidão, corra agora, e vá pedir perdão e agradecer direito, e nunca mais seja ingrato. E se você já fez o bem a alguém, se você já abençoou alguém, continue fazendo o bem, porque quem faz o bem faz primeiramente a Deus.
Jesus disse: eu estive com fome e você me deu de comer, de beber. Estive com fome e você me deu de comer. Estive com sede e você me deu de beber. Eu estive nu e você me deu o que vestir. Eu estive preso e doente e você foi me visitar. E os discípulos perguntaram: quando nós te fizemos estes bens? E Jesus prontamente respondeu: todas as vezes que você fez a quem precisava, era a mim que você fazia. Quando você faz o bem, não se deixe desanimar. Independentemente do reconhecimento das pessoas, continue fazendo o bem. Porque cada um dá o que tem. Quem tem Cristo, quem tem o amor de Deus, quem tem a graça de Deus, só oferece isso. Tá bom? Um forte abraço em todos vocês, que Deus em Cristo Jesus abençoe muito a sua vida, abençoe a sua família. E antes de encerrar, vamos lá, se você tem algum salmo que gostaria de sugerir para a nossa reflexão de amanhã, coloque aí, tá bom? Se você tem algum salmo que você gostaria que nós usássemos na nossa reflexão de amanhã, quinta-feira, coloque aí nos nossos comentários. Bora rapidinho, porque a bateria do celular vai acabar, irmãos, tá bom? Salmo 53, obrigado, Georgia, pela participação. Deus te abençoe, irmã Georgia, lá de Fronteiras. Deus abençoe sua vida. Irmão João Batista, 115 já foi, irmão Cris Nadiel, tá certo? Só podia ser um vascaíno, né? Vascaíno é o negócio. 115 já foi, 112, tá lá os 53, é isso que a Georgia pediu? Deixa eu conferir aqui. 53 e o 112. 115 já foi, irmão Cris. 115 a gente pegou, acho que há umas 2 semanas atrás. Você pode, inclusive, ir aí no Instagram. Eu tenho deixado salva as nossas devocionais. Alguns irmãos pediram para que eu deixasse. Então tá aí, se pode abençoar, se pode, de alguma forma, ainda que pequena, ajudar alguém. Está aí no Instagram. Todas as devocionais que a gente começou a fazer, tá bom? De um tempo para cá, tá bom? Então, 53, 139 já foi, irmão Ricardo. Deus te abençoe, irmão Ricardo. Forte abraço na família e todos os irmãos da IBNV. Uma alegria muito grande ter os irmãos participando conosco desse momento de comunhão, de oração. Mais algum pedido? 53 está ganhando. 53. É isso? Então, 53. Estamos assim para amanhã, se Deus permitir, se Deus nos der graça e saúde, com a bênção do Senhor, esperamos que amanhã tenhamos uma palavra que acrescente as nossas vidas, que nos faça compreender melhor o caráter que Deus quer que tenhamos como cristãos, como pessoas que querem servir a Deus, pessoas que querem viver bem, e querem viver em paz, e querem viver com sabedoria. Sigam os conselhos de Deus. Eu espero que, de coração, esta palavra de hoje fique guardada no seu coração e você nunca se esqueça de agradecer a quem lhe ajudou e de fazer o bem a quem precisa. Um forte abraço em todos vocês. 53 ganhou, tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos, uma bênção. Tê-los conosco, que Deus lhes proteja, lhes dê uma ótima tarde, um bom almoço para quem ainda não almoçou, bom trabalho, e à noite, às 19 horas, tem culto aqui, irmãos, culto aqui no templo. Venha, se inscreva, entra no link lá que está no grupo da igreja, procura os irmãos aí, tem um link para você fazer a sua reserva para o culto. É a nossa realidade agora, só pode ter 50 pessoas, se você quer ser uma destas 50 pessoas a estar hoje aqui no templo para adorar a Deus e ouvir a palavra, vai lá no link, se inscreve. E se você não poderá estar aqui conosco, acompanha no canal do YouTube da nossa igreja. Lá no YouTube, CIB de Picos, tá certo? CIB Picos, vai lá, procura, se inscreve no canal, ativa as notificações e acompanha a palavra, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, orem por mim, eu estou aqui sempre orando por vocês e Deus certamente vai abençoar a cada dia por sua graça e por sua misericórdia a todos nós. Deus abençoe a todos e até logo mais às 19, se o Senhor Jesus nos permitir, e amanhã aqui, meio-dia com o Salmo 53. Deus abençoe a todos.